Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I do município de Imperatriz, Maranhão. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade falando aí sobre os assuntos de evolução e hoje a gente entra vamos dizer assim, na primeira teoria evolucionista, que é a teoria de Lamarck. E aí a gente vai então ter o tema da nossa aula como Lamarckismo, porque foi um cara conhecido popularmente como Jean-Baptiste Lamarck que formulou aí quatro, vamos dizer assim, pontos principais dentro de sua teoria de evolução. Então, a gente tem que entender que essa parte aqui de Lamarck, ela já parte da ideia do transformismo. Ela não considera mais a questão do fixismo, e sim do transformismo, certo? Então aqui a gente tem uma imagem aí do retrato de Jean-Baptiste Pierre Antoine Van de Monet, cavaleiro de Lamarck. Então ele era um naturalista francês, né, Jean-Baptiste Lamarck, conhecido, viveu aí de 1744 a 1829. Então, segundo Lamarck, o Cavalieri de Lamarck, a transformação progressiva dos organismos é ocasionada por causas naturais. Até aí tudo bem. De fato, são causas, vamos dizer assim, não causas, ocorrem de forma natural. Não são o organismo por si só, ele sofre mutações, tem influência do ambiente, essas características elas vão se apresentando e o organismo vai selecionando. Só que Lamarck ele não sabia disso. Mas o que ele falava? A transformação ela é progressiva, ou seja, ela está sempre acontecendo nos organismos e o que causa isso é uma causa natural. Beleza. Ele foi o primeiro pesquisador que forneceu uma explicação sistemática para a diversidade de seres vivos. Ou seja, primeiro pesquisador que organizou ali sistematicamente os seres vivos. Por exemplo, ele publicou em 1808 o livro Filosofia Zoológica e em 1815 ele publicou História Natural dos Animais Sem Vértebras. Então ele era muito dessa pegada. Como ele era naturalista, ele estudava muito esses seres vivos, principalmente os animais. E ele foi que primeiro fez essa explicação sistemática, ou seja, dizer aqui cada animal, a qual grupo este animal pertence. Isso é sistematizar, isso é organizar. E isso ele fez dentro desses livros dele, Filosofia Zoológica e História Natural. E aí vem então as primeiras ideias de Lamarck. Lamarck ele publicou, vamos dizer assim, ele apontou quatro ideias principais. Não que ele apontou, mas que vão ser apontadas aqui. Foram quatro ideias principais de Lamarck. Só que apenas duas teorias de Lamarck elas ficaram bastante conhecidas, que foi a lei do uso-desuso e a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Só que na aula de hoje a gente vai falar somente dessas duas. A tendência para o aumento da complexidade e o surgimento dos órgãos em função de necessidade. Foram duas ideias colocadas aí dentro do lamarquismo, né, que foram idealizadas por Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Então, primeiro, a tendência para o aumento de complexidade. O que isso quer dizer? Que de acordo com essa ideia de Lamarck, organismos mais simples progrediam a um estágio maior de complexidade. Isso está errado? Isso não está. Por que não está errado? Porque, de fato, os organismos mais simples eles progridem a um estágio maior de complexidade. Só que os organismos mais simples eles eram originados a partir da matéria inanimada, segundo Lamarck. E a gente sabe que os organismos, eles não partem da matéria inanimada. Eles se originam de um ser vivo pré-existente. Então, já começamos com um problema aí, dele falar que esses organismos mais simples surgiam da matéria inanimada e que eles iam progredindo a um estágio mais complexo. De fato, os seres vivos progridem para um estágio mais complexo. A gente vê aí nas escalas evolutivas e a gente vai ver mais na frente isso também. Porém, não é como Lamarck falava, que elas vinham então aí de matéria inanimada.
certo? Então, cada organismo ele apresentava um limite particular de complexidade que poderia ser alcançado. Então, essa é a primeira ideia de Lamarck. A gente vê que ela é um tanto vaga, tem um pouco aí de verdade nessa questão de organismo simples avança para um mais complexo. Só que, na ideia de Lamarck, o que acontece? Um organismo simples ele vai se transformar em um mais complexo e ele vai passar essas características para os seus descendentes. E a gente sabe que isso não acontece assim rápido, isso demora muito para acontecer. Isso foi uma das grandes falhas, então, dessas ideias de Lamarck, certo? A segunda ideia é o quê? É o surgimento dos órgãos em função de necessidade. Então, as circunstâncias, essa ideia ela explicava o quê? Que as circunstâncias externas, ou seja, o ambiente, né, são as circunstâncias externas, aliadas à tendência natural ao aumento de complexidade, determinam o desenvolvimento e a conservação dos órgãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o organismo ele tem necessidade, o organismo ele tinha necessidade, ele tinha uma tendência natural a tornar-se mais complexo. E isso aliado com as circunstâncias externas, que são as características que o ambiente impõe, isso faz com que se desenvolvam órgãos e que esses órgãos eles sejam conservados, porque se o organismo ele tem essa necessidade desse órgão, ele tem essa tendência natural de complexidade, para Lamarck, né, era natural que surgissem novos órgãos e esse surgimento de novos órgãos é que ia propiciando essa maior complexidade. E isso era conservado, e a medida que era conservado era passado para os próximos descendentes, para as próximas gerações. Então a gente vê aqui duas ideias principais de Lamarck, que é a tendência para o aumento da complexidade e o surgimento dos órgãos em função da necessidade. Ou seja, a primeira ele já diz aí, ó, tendência para o aumento da complexidade, certo? E aí, se eu tenho essa tendência para me tornar mais complexo, vamos dizer assim, e o ambiente ele impõe circunstâncias que propicia essa complexidade, surgem novos órgãos. E com isso, esses órgãos vão ficar ali porque eles são necessários para o desenvolvimento deste ser vivo, certo? Então, essas duas ideias, elas estão um tanto erradas, elas nem são tão divulgadas, as ideias mais divulgadas, mais estudadas, mais aplicadas são as duas seguintes que a gente vai ver na próxima aula. Só que o que eu quero que vocês entendam é que Lamarck ele foi muito importante para a evolução, porque ele foi um marco ali. Foi ele que começou a classificar os seres vivos, sistematizar os seres vivos, publicar livros sobre a zoologia, né, sobre o estudo dos animais. Foi ele que começou a ter esses estudos de colocar teorias, colocar ideias sobre como esses seres evoluem. Porque dentro na época de Lamarck, a evolução ela era entendida como ontogênese. Como assim? Que ideia era essa que se tinha do termo evolução? É de que a evolução ela partia da origem ali do ser vivo até a morte desse ser vivo, ou seja, ela compreendia todo o período de desenvolvimento do ser vivo. E hoje não. Hoje a evolução ela é vista com outros olhos, é a questão da evolução, da adaptação, do desenvolvimento, surgimento de novas características, adaptação ao ambiente, seleção natural. Então a evolução ela se tornou mais complexa, ela se tornou uma ciência dentro da biologia. E Lamarck teve grande importância para que isso fosse iniciado lá no século XVIII, por volta 18 e 19, quando começou a estudar o transformismo e depois veio Lamarck com suas ideias principais. Certo? A gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua falando as duas outras ideias de Lamarck. Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.